não veio, era quem estava escalado para fazer a leitura da mensagem. Estão vindo aí detrás? Agora, né? Então Suzana abriu a casa e caiu o número 67 do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que alguns chamam Emmanuel. Aí eu com certeza não sei qual é o adequado. Talvez seja mesmo Emmanuel, porque em língua portuguesa, né, talvez seja isso. Está baixo? Então caiu, agora sim. Adiante de vós. O trecho é de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Começa então Emmanuel. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla. Sem mescla quer dizer sem mistura. Nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Quer dizer, quando tudo vai bem, as pessoas geralmente se sentem bem, se comportam bem, mas o verdadeiro teste do cristão é quando as coisas vão mal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multiplica-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Essa coisa de rebanho disperso é de ontem, é de hoje, não é? Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. No porvir quer dizer no futuro. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros dos testemunhos santificantes. E ainda hoje, o Mestre Jesus é o chamado governador do planeta. Ele está adiante, mas de maneira sutil, de maneira imaterial, porque é um espírito já em última etapa evolutiva, se bem que a evolução seja infinita, mas para nós seria como se fora uma etapa final. E aí sim, sem matéria, a semelhança do Pai. Mas naquela época o pessoal queria que Jesus fosse algo de material, como ainda hoje, né? Há um excesso de culto de imagens, não é? O que aliás a Bíblia não autoriza, e nós tentamos materializar até Deus nosso Pai. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. Eu me adiantei ao que Emmanuel ia dizer, que Jesus está sempre à frente, está sempre liderando os companheiros que somos nós.
nós ainda num corpo animal, numa etapa praticamente inicial de evolução, e Jesus nos suporta, nos orienta, nos ampara, nos protege. É a figura principal da perspectiva espírita, retomando a tradição do cristianismo e desenvolvendo essa tradição. O mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Quer dizer, o nosso trabalho é minúsculo, ninguém se engane. A boa espiritualidade poderia até atuar sem nós e frequentemente atua sem nós. Mas nós precisamos do aprendizado, precisamos aprender a auxiliar, precisamos aprender a lição do sacrifício, da dor, para podermos evoluir. Estamos ainda muito presos à nossa natureza animal. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Agora mesmo, nos centros espíritas e nas casas de boa vontade, em vista da transformação que se está operando para o terceiro milênio, transformação que vem desde o século passado, mas que agora se acentua. Então, nós temos a ilusão de permanecermos sozinhos e temos a realidade de que o nosso trabalho se agravou na estrada comum, que estamos nas casas de boa vontade, sob a perseguição permanente da espiritualidade que ainda não compreende a perspectiva cristã. Mais do que não compreende a perspectiva espírita, não compreende sequer a perspectiva cristã. É uma perspectiva ecumênica, não é uma perspectiva sectária, é uma perspectiva de amor a todos, inclusive de amor e de prece pelos irmãos que nos obsidiam. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. A perspectiva espírita é uma perspectiva realista. O caminho do cristianismo é como era, caminho de cruz. O Mestre Jesus ensinou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas é profundamente um caminho de esperança, porque o nosso alvo é a comunhão com Deus nosso Pai, é a desmaterialização integral, é nos transformarmos verdadeiramente em amor e em luz. Então, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre o Cristo Consolador, que nada perece. A morte das coisas é apenas aparente. O amor divino tudo reconstrói. Aquilo que se destruiu se recompõe, porque o amor, sobretudo o amor infinito do Pai, é fator básico de construção e reconstrução. É o oposto da destruição, da disjunção, do afastamento. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, consciente de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Pronto, então, Susana Cortês, que eu peço licença para chamar de Su. Então, Su
Vai agora continuar. Desce. Considerando já fazer a prece agora. Então, meus irmãos, agraciados pelas palavras, as palavras ditas pelo nosso querido Cláudio, ao ler e interpretar o trecho de Emmanuel, agradecidos estamos, Senhor Jesus, pela oportunidade de retornar e de estar nesta casa, esta casa de trabalho, esta casa de oração. Inspira-nos, Mestre Jesus, para os ensinamentos desta noite, para que possamos, em comunhão, elevando o nosso pensamento, nos desvencilhando daquilo que nos tira a atenção para os reais valores da vida imperecível na sua essência e realização. Que possamos, Senhor, de mentes e coração voltados a Ti, nos beneficiar das Tuas lições, dos Teus ensinamentos amorosos, a nos envolver, a nos consolar, a nos fazer enxergar, a nos fazer compreender e perceber a Tua presença sutil em nós, em nossas relações, em nossas ações. Que a espiritualidade que guia os trabalhos dessa casa, os mentores, benfeitores espirituais, possam ser sempre assistidos e amparados pela espiritualidade superior, e que nesse momento agradecemos a estes irmãos pela oportunidade de aqui estarmos e daremos início ao estudo dessa noite. Que assim seja. Então, já iniciei a fala a partir da prece, mas não vou deixar de dizer boa noite a todos e a todas. E é sempre uma feliz oportunidade estar aqui. E hoje nós vamos, quando a mensagem de Emmanuel, bastante rica e lida com interpretação, nos faz pensar, quando Cláudio diz da presença de Jesus em nós e que o Espiritismo vem reviver, na verdade ele vem renovar os ensinamentos de Jesus. Como Cláudio disse, a figura mais importante e representativa do Espiritismo, e que se torna uma referência e grande inspiração para todos nós, não apenas pelo que está escrito nas obras, seus ensinamentos, mas pela profunda coerência de sua passagem pela Terra, quando reencarnado. A coerência entre a sua fala, as suas ações. Então, é pensando nessa coerência e pensando nesses ensinamentos que nós precisamos renovar em nós. Por que renovar? Porque nós já conhecemos, nós já ouvimos, nós já lemos, mas o nosso desafio é justamente o sentimento que envolve esses ensinamentos, de modo que eles possam ser realmente, possam fazer parte, possam habitar os nossos corações, mobilizando as nossas ações, mobilizando as nossas relações. Esse é o nosso grande maior desafio. Então, quando nós pensamos nessa frase sobre a qual vamos discorrer hoje, dai a César o que é de César, essa frase foi proferida por Jesus numa ocasião, num momento, numa situação corriqueira. Não é uma parábola, mas uma frase. Eu posso desligar aqui? Mais uma frase. Obrigada, vai. Mas uma frase dita por Jesus numa ocasião em que os fariseus, de forma maliciosa, provocam Jesus. Eu imagino, e é para pensarmos
quanta paciência Jesus teve nessas diversas situações em que foi testado, em que foi chamado para dizer o que será que ele pensa quando os fariseus interrogavam de forma maliciosa. E essa é a situação. A situação em que nós vamos ler a passagem do Evangelho para iniciar os nossos comentários e pensar quais os sentidos que podemos depreender dessa passagem. O que dai a César o que é de César tem a ver ou pode ser direcionado para a minha vida? O que é que essa frase proferida no século I pode me ensinar? Pode lançar luzes sobre vamos dizer, o meu estar no mundo. A possibilidade de pensar sobre mim mesmo e de pensar em mim na relação com o próximo. O que essa frase nos convoca? Em que situação, em que contexto essa frase é proferida por Jesus? Então vamos ler a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 11. Quem lembra qual é o título desse capítulo 11? É o capítulo em que se discorre, em que é exatamente, vamos dizer, o Evangelho tem 26 capítulos. Então, o capítulo 11 é o capítulo que fica vamos dizer, numa posição intermediária do livro. É o capítulo em que se discorre sobre, ou melhor, que centraliza, contém o que é central nos ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que essa frase, dai a César o que é de César, proferida no momento em que Jesus é testado pelos fariseus, que perguntam de forma maliciosa, tem a ver com amar ao próximo como a ti mesmo? Lembrando que é justamente nesse capítulo em que essa passagem se encontra, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós homens não consideras as pessoas, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? A César o tributo. Que tributo era esse? Um tributo que incomodava os judeus. Esse tributo não era visto com bons olhos. Era pesado, a ponto de ser quase motivo de questões religiosas, na verdade, porque causava repúdio o pagamento desse imposto a César. Então, os fariseus fazem essa pergunta a Jesus, e qual é a resposta que Jesus profere? Ele diz o seguinte: Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A depender do modo como Jesus respondesse essa pergunta, poderia causar um sério conflito. Se dissesse para não pagar o tributo, poderia causar até uma guerra. Não é? Então, por que Jesus reforça a necessidade de um dever, de algo
das últimas palavras da mensagem de Emmanuel hoje foi sobre as nossas obrigações. A necessidade de darmos conta daquilo que precisamos realizar em nossas vidas. E o que esse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus tem a ver com a grande lição de amar ao próximo como a ti mesmo? O que Jesus, qual o sentido que podemos depreender, ou os sentidos, e aí nós vemos a beleza do Evangelho de Jesus e da própria doutrina, porque é necessário e requer nosso conhecimento e sensibilidade para interpretar essa questão. Vejam a resposta inteligente de Jesus, que para bom entendedor, poucas palavras bastam. Quer dizer, Jesus não precisou dar uma lição de moral por um texto longo, por exemplificar. Ele sabia que ele falava com pessoas extremamente inteligentes. E profere essa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se ele dissesse, não paguem os tributos, porque esses tributos são um fardo e é injusto, haveria aí uma rebelião, um problema de ordem política, gerador de crises, se ele dissesse dessa forma. Podemos pensar assim. Atualizando o sentido disso que é dito num contexto específico em que pessoas testam, e Jesus sabia que estava sendo testado, como a própria mensagem evidencia, é que nós percebemos aí uma lição de justiça que Jesus vem nos dar. Pensar nessa frase de dar aquilo que se deve dar, no caso, se fala de César, e Jesus reformula, quer dizer, ele enfatiza dizendo que dai a Deus o que é de Deus também. Há aí uma lição de justiça. Jesus aproveita a oportunidade, isso pode ser tomado, quer dizer, como um momento em que ele, por poucas palavras, deixa o seu ensinamento e cabe a nós interpretarmos em nossa vida, nas situações em que somos colocados, em que temos que cumprir com as nossas obrigações, com o nosso dever. E o que isso tem a ver com pensar no próximo? O que isso tem a ver com a lei de justiça, de amor e de caridade que Jesus vem nos ensinar? Muito simples. Devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito com nós mesmos. Se esses impostos não fossem pagos, o que aconteceria? Se hoje disséssemos, não vamos mais pagar imposto porque os impostos são pesados, e de fato são, o que aconteceria na vida social? Caos. Desregraria, já temos inúmeras dificuldades na vida social, e isso desregraria toda a administração, que já é uma administração que se faz com dificuldades. Então imagine se não cumpríssemos com nossa obrigação, com esse nosso dever. E é em função disso que a lição aqui passa a ser interpretada e como uma lição, Kardec discorre no Evangelho segundo o Espiritismo, a falar de uma lição de justiça, quer dizer, a cada um seja dado o que lhe é devido. Não importa a posição em que estejamos, nós sempre devemos algo a alguém. E esse dever algo a alguém é realizar aquilo que a posição em que nós estamos, seja no âmbito familiar, como pai, como filho, como marido, como esposa, como mãe, que ela requisita. A cada um seja dado o que lhe é devido. Quer dizer, como mãe, como pai, o que eu preciso dar àquele que é alvo de minha obrigação, de minha relação? Como filho, o que é que eu devo dar a esse que se sacrificou, que trabalhou
que se devotou à minha criação. Por que eu devo retribuir a esses? Então, essa lição de justiça, e aí a grande beleza, né, falar de justiça, Cláudio pode falar muito mais, não é, do que eu, mas de uma forma bastante, vamos dizer, sintética, podemos aqui entender como fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você mesmo. É sempre se colocar na posição do outro. E aí nós vemos a grandeza do exemplo de Jesus. Porque ainda que a situação não seja mais favorável, muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, porque o fardo está pesado, a criação está difícil, eu não sei mais o que fazer com aquele filho, por exemplo. Eu não sei mais como agir naquele ambiente de trabalho que tem aquela pessoa que me persegue. Eu não vou mais fazer essa função, mas essa função precisa ser realizada. Porque ela é devida, e se você não a realiza, você vai prejudicar uma pessoa, 2 pessoas, um grupo de pessoas. Porque quando nós pensamos assim, nós somos levados pelo ego, pelo nosso orgulho ferido. Eu não vou fazer assim, porque ele não agiu da forma como deveria agir e agora vai receber o troco, vai aprender. Então, é esse troco que vem nos comprometendo há muito tempo, porque nós só pensamos em nós mesmos, o que evidencia a nossa fragilidade moral. Então, vamos pensar numa situação em que ela ainda não é a melhor situação, mas eu preciso continuar pagando o tributo, porque se eu não pagar o tributo, isso pode ocasionar um caos social. Mas é preciso que efetivemos o bom combate, o combate que respeita o próximo, para que as transformações sejam realizadas. E isso é o que faz com que, por exemplo, um grupo familiar vá se renovando, um grupo de trabalho vá se reestruturando, instituições venham a modificar as suas leis, por exemplo. Se pensarmos na época da escravatura no Brasil, embora ainda haja escravidão no Brasil, ainda haja trabalho em condições miseráveis, pessoas que vivem à marginália e que são explorados, existe ainda. Mas se voltarmos um pouco para o século XIX e pensarmos que aquela prática ela era legitimada pela sociedade, enquanto uns estavam vivendo em condições penosas, do ponto de vista das condições físicas e materiais, porque sofriam os castigos, sofriam toda forma de privação por longas horas de trabalho, tempo insuficiente de repouso, repressão das suas heranças culturais, a separação dos entes queridos, daqueles que lhes são próximos, as mães em que os filhos eram retirados, e na verdade equivalia aquele filho no ventre de uma negra, de uma escrava, funcionava já como uma ação, o que seria equivalente a uma ação no banco hoje, porque já era rentável. Precisava ser que aquela vida recebesse o investimento para que se tornasse um bem do Senhor. Então, aquilo era legitimado, mas precisou que a sociedade ela fosse paulatinamente se transformando para modificar o sustentáculo da economia brasileira. A decisão da abolição da escravatura não era algo que poderia ser feito do dia para a noite. E esse foi um grande desafio que Dom Pedro II teve no seu governo. Precisou que fosse bem pensado como realizar essa abolição. Porque toda uma economia de um país se sustentava a partir dessa mão de obra que, na verdade, funcionava como bens de uma nação. Então, aquilo foi discutido e foi pensado, foi feito paulatinamente, e a sociedade foi se educando. E ela ainda colhe os resquícios disso. Porque a sociedade foi pouco a pouco se educando quanto ao preconceito racial, que hoje é tão combatido, por exemplo, a respeitar as diferenças culturais, as diferenças raciais, as diferenças étnicas, e por aí vai.
e que ainda vivemos isso no Nordeste, bastante forte, pela própria forma como tratamos os nossos subalternos. Ou melhor, aquelas pessoas que trabalham para nós. Isso é bem retratado na obra de Gilberto Freire. E que a sociedade ela foi paulatinamente se educando e nós ainda estamos nos educando, porque o espírito precisa de educação, e essa educação não é educação formal, de estar sentado na banca de uma escola, mas é educação que envolve não só a escola, mas envolve princípios éticos, morais, o estar no mundo, relacionar-se com o próximo. Por essa necessidade que nós temos de pensar no outro, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. E nisso, cumprir os nossos deveres. Essa noção de dever, essa lei de justiça é aqui revestida dos nossos deveres. Quer dizer, os deveres que temos para com o próximo. E esse dever para com o próximo não é apenas uma pessoa, não é apenas aquele pequeno grupo em que convivo, ou no qual convivo, mas a sociedade como um todo. Porque a nossa permanência, vamos pensar na vida física, porque há um grupo aqui que está encarnado, ela requer esse senso, esse altruísmo. Ela requer esse olhar para o outro. Mas, infelizmente, nós estamos alimentando o olhar para nós mesmos. Nós ainda estamos presos no próprio ego. Esse ego que ele nos devora muitas vezes, que faz com que nós soframos por um orgulho ferido, por conta de só achar que o problema é do outro e de não conseguir estudar as nossas próprias imperfeições. Como é difícil estudar as nossas imperfeições. É muito mais fácil estudar as imperfeições do outro. Já perceberam isso? Como é mais fácil analisar o outro? Fazer uma lista de tudo que o outro precisa melhorar. Nós não fazemos isso mentalmente. Precisamos nem registrar no computador e abrir um arquivo. O que fulano ou fulana precisa melhorar. Nós fazemos isso em silêncio, olhando para o outro. Vivenciando uma situação da vida diária que a gente olha e faz, mas olha como ele está fazendo. Ele deveria, olha, repara, você está dizendo isso para com você mesmo, quer dizer, sobre o outro. Mas nós precisamos estudar as nossas imperfeições. A página do Evangelho sobre o homem de bem, Kardec deixa muito claro isso. O homem de bem estuda as suas imperfeições. É ter essa coragem de ser franco com você mesmo. Porque muitas vezes nós não conseguimos admitir, porque toca no ego. Então, esses deveres podem ser aqui entendidos, e aqui está a mensagem de Kardec que nós vamos ler, como os deveres para com a sociedade, a família, a autoridade, enfim, para com o indivíduo. E aqui ele nos diz, esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Queremos os nossos direitos respeitados? Claro que nós queremos os nossos direitos respeitados. Mas o que nós estamos fazendo em relação ao direito do próximo, que na verdade é o nosso dever para com o próximo? Muitas vezes nós estamos querendo mais direitos do que realmente enfrentar os nossos deveres. E o ego alimenta essa necessidade de ter direitos. Quando a gente vai depurando o espírito e nós vamos estudando as nossas imperfeições, é que nós começamos a entender por que os grandes ou os espíritos que já evoluíram, que já estão num outro patamar de compreensão espiritual, de vida moral, eles dizem, mas eu não mereço tudo isso. Eles dizem,
Eu recebo muito, para o que eu devo, eu estou recebendo demais. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque nós queremos. É essa condição eterna, enquanto não nos transformarmos, como se nós fôssemos eternos pedintes. Percebem isso? Eternos pedintes. Eu estou sempre pedindo. Eu preciso chamar a atenção. Eu preciso que venha a mim. Está na hora de começarmos a pensar, não mais em pedir, mas em fazer o quê? Hein? Agradecer, doar. Não o movimento que tem que ser de fora para dentro, mas o movimento que parte de mim mesmo para o próximo. Movimento que é exatamente na contramão da que nós estamos empreendendo e que nos faz sofrer há tanto tempo, mas nós não percebemos, porque é difícil admitir isso. Então, o respeito aos direitos de cada um, essa mensagem, dai a César o que é de César, essa frase proferida num contexto específico, ela é reveladora da lei de justiça que Jesus vem nos ensinar. E essa lei de justiça não se faz sem a lei de amor. Não estamos falando de um amor piegas aqui, de um amor passional, de um amor egoísta, é de um amor rumo a esse desprendimento para o outro. É esse amor doação. Esse amor que nós vamos pouco a pouco compreendendo, que pouco a pouco vai fazendo sentido em nós. Nós não conseguimos exercer ainda do ponto de vista da sociedade, amar a todos de uma sociedade. Mas eu consigo amar aquele que está mais perto de mim, respeitar os seus deveres, porque respeito que ele é diferente, porque respeito que ele tem necessidades que eu não tive, mas eu preciso ouvi-lo para aprender com ele. Que vem muitas vezes mostrar aquilo que eu preciso observar em mim. Às vezes uma pessoa muito, vamos dizer, ela é muito séria e ao lado de uma pessoa que é bastante descontraída, que tem senso de humor, que é mais leve, que sorri com mais facilidade, enquanto que a outra é mais séria, rigorosa, leva tudo a sério, a ponto dessa seriedade, às vezes, fazer a pessoa sofrer e, de repente, estar ao lado de uma pessoa que tem mais senso de humor. O que nós precisamos aprender com essa leveza? E o que é que o outro que tem senso de humor precisa aprender com aquele que é mais sério? Não é? Por essa razão é que nós não podemos deixar de pensar nos deveres que nós contraímos. E daí a indagação. Deveres contraídos? Quais os deveres contraídos por cada um de nós? Para com a família, para com a autoridade, para com a sociedade. Para com a autoridade? Mas eu não sou autoridade. Eu não ocupo eu não sou presidente de nenhuma instituição, eu não ocupo nenhuma posição num órgão público, administrativo, não ocupo nenhum cargo de poder. E você está, por conta disso, isento de autoridade? Não. A autoridade é aquilo, aqui nós podemos perceber como aquela posição que eu ocupo e que me coloca numa hierarquia, que me coloca numa posição em que eu tenho que ensinar, prestar, realizar. Imagine alguém que tem funcionários, por exemplo. A autoridade, os títulos que nós temos, os títulos intelectuais que nós conquistamos, um diploma que nós conquistamos, nos coloca numa posição de exercer e de realizar algo com aquele diploma, porque eu me formei, porque eu tenho um curso. Aquilo ali vai ser importante para o meu exercício profissional, que vai me obrigar a relacionar com outras pessoas, e eu posso ocupar uma posição em que haja várias pessoas que dependem da minha administração, por exemplo.
da minha gestão. Gestão de uma casa. Não é? Então, quais são os nossos deveres contraídos? Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Essa influência que pode ser, inclusive, pelo próprio conhecimento, quando sabemos mais do que outra pessoa, temos autoridade para falar, ou somos respeitados porque conhecemos aquele assunto, conhecemos aquela vivência, seja até a organização de uma casa, ou por cozinhar muito bem, ou por fazer muito bem um determinado serviço. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. E se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado. Mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Mensagem de Emmanuel no livro da Esperança. Mensagem intitulada Nas Sendas do Mundo. A nossa condição para quem está encarnado, somos nós, é uma condição transitória, como bem sabemos. Tudo que nós estamos realizando na vida física, tudo aquilo que nós aqui fazemos, vamos utilizar o seguinte verbo: contabiliza para a nossa vida futura. Quer dizer, quando a alfândega da morte chegar. Por que é a alfândega? Porque nós temos que prestar contas. O que nós teremos feito com a luz que o Espiritismo vem nos trazer, através do entendimento, através da compreensão? Nós sabemos que a nossa condição é transitória. Nós sabemos do intercâmbio entre a vida física e a espiritual. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Nós sabemos de tanta coisa. Mas o que nós estamos de fato colocando em prática? Nessas mínimas situações do dia a dia. Porque é nesse dia a dia que as dificuldades vêm para nós, como disse Cláudio, como interpretou a mensagem de Emmanuel, é que ali nós damos o testemunho e temos a oportunidade de colocar à prova o que nós sabemos. E por isso é que nessa belíssima mensagem, Emmanuel diz, um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. Tudo aquilo que é forma, tudo aquilo que interessa a vida material, vai ser despojado. O que vai ficar em nós? O saldo dos pequenos favores que houvermos articulado nessa direção ao próximo. Desses deveres contraídos e daquilo que nós cumprimos na direção do outro, que nós fizemos. Eu lembro uma circunstância em que uma prima minha perdeu uma tia de forma abrupta, né? E nós estávamos no sepultamento, e quando, após o sepultamento, nós caminhávamos, e ela disse, no próprio cemitério ainda, e ela disse, eu tenho a consciência tranquila, e eu posso dizer isso de forma muito tranquila, de que tudo o que eu fiz por ela, tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Isso é muito belo. Porque aquela consciência estava tranquila dos deveres contraídos, daquilo que realizou. Porque muitas vezes nós precisamos esperar situações abruptas ou a perda para nos lamentar e pensar o que poderíamos ter feito e não fizemos. Nós somos... a nossa condição em que estamos sempre adiando o momento de realizar, faz com que é preciso que venha um tufão, algo arrebatador, para que nós alcancemos o centro, o eixo.
aquela situação em que precisamos estar. Em nos despojar daquilo que não interessa, daquilo que torna-se fardo na nossa vida física, né? Então, os pequenos favores que houvermos articulados, as migalhas de amor que houvermos distribuído, claro, na condição em que nós estamos, o que nós podemos ofertar são pequenos favores, são migalhas, e faremos. Seja por meio vamos lembrar de quando a viúva que vai no gasofilácio e coloca 2 moedas apenas. Era tudo que ela tinha. Ela era uma pobre mulher. Mas ela dá aquilo que ela tinha, porque ela sabia do valor daquele gesto que ela realizava. Enquanto que as outras pessoas de maior condição material jogavam as moedas. E ela dava aquilo com uma amorosidade. Quando não é a moeda que temos para dar, mas temos o nosso sorriso, temos o nosso abraço, temos o ouvido para oferecer a alguém que precisa conversar. Quem essa semana viveu essa situação? Ou na semana passada, de alguém que chega e diz, pode me ouvir? Preciso falar. E vem para desabafar. Vem porque precisa ser ouvido. Às vezes você não precisa dizer nada, só escutar. Porque naquele gesto aquela pessoa se sente o quê? Acolhida. Nós precisamos de acolhimento. Podemos fazer por meio de ouvir, né? A audição dos problemas de alguém. É um abraço, é um sorriso. É a tentativa de não mais nos digladiar, mas calar. Então são pequenos favores, são gestos que nós vamos. A caridade, ela é infinda na sua realização. A caridade moral, essa caridade que vai fazendo com que nós possamos desatar aqueles nós que estão dentro de nós. Aqueles nós, aqueles nódulos duros. E que a gente vai pouco a pouco arejando o solo do nosso coração. E vamos fertilizando com substâncias que são imperecíveis. Por isso que quando nós fazemos e ofertamos, essas luzes se acendem e com certeza tem alguém que está vibrando por você, que está agradecido por esse seu gesto. Se não foi aquele diretamente beneficiado, mas a espiritualidade está observando suas ações e vê que você está pouco a pouco progredindo, não mais se digladiando, mas silenciando, porque entendeu que falar não vai adiantar, é melhor silenciar. Isso não é ser omisso, mas é um gesto de sabedoria conquistada nas relações. Então, por isso que ele diz, ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Quer dizer, vejam que lição de humildade. Aquele que aceitou o meu impulso fraterno. Olha como nós somos necessitados. Nós achamos que muitas vezes só aqueles que pedem é que são os necessitados. Nós temos muito, talvez, mais necessidades do que aqueles que estão pedindo nesse momento um pedaço de pão, estão pedindo um ouvido. Muitas vezes nós somos os mais necessitados. Toda vez que nós fazemos qualquer ação caridosa, por exemplo, frequentamos um abrigo ou vamos a um hospital, quando nós chegamos e quando nós saímos desses ambientes, nós saímos tão beneficiados. Nós chegamos lá com a intenção de que eu vou ajudar, eu vou doar. Mas o sentimento que você fica quando você realiza um trabalho desse é de que você recebeu muito mais do que doou. E isso é de uma beleza incalculável. Só quem realiza sabe o valor desse gesto. O quanto que essas situações nos ensinam é quando nós começamos a nos despojar do nosso eu egoístico, que está revestido de inúmeras camadas que nos afastam da divindade, do eu divino que habita em nós, é que nós vamos pouco a pouco nos iluminando e nos sentindo como uma leveza
e como parte integrante de um todo, dessa família universal a qual fala Jesus. Dessa grande família, dessa família espiritual da qual fazemos parte. A ponto de um espírito como Bezerra de Menezes, quando desencarna, já tinha condição de subir a esferas de ordem moral superior, mas ele não aceita. Por quê? Porque o seu desejo é de continuar trabalhando intensamente pela nossa melhoria. A convite da Mãe Santíssima para envergar esferas de mais alto nível de evolução espiritual, mas ele mantém-se ligado a nós, como tantos outros espíritos que zelam pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que possamos ascender espiritualmente. Isso é um grande gesto de amor. O céu nunca poderá ser feliz se não estiver nesse céu aqueles que nós amamos. Nosso coração não será inteiramente feliz, porque faltam, não é? Então, pensando nesse ensinamento de dever, compartilho um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem de Lázaro, no capítulo Sede Perfeitos. E Lázaro nos diz o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Olha que beleza. É para nós. Porque estamos ajustando as nossas contas. Nós estamos nos tornando, como disse, mais leve e em paz, em serenidade. A sensação, quando nós retornamos ao nosso lar depois de um dia de trabalho, quando cumprimos a nossa tarefa, e quando nós realizamos, não é gratificante? Nós chegamos em casa exaustos, mas dizemos o quê? Olha, trabalhei muito, não parei hoje, mas valeu. Você dorme o quê? Com a consciência tranquila. Não é gostoso? E se potencializarmos isso para as ações que podemos fazer do ponto de vista moral, empreendendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Que plenitude, hein? Então ele diz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. É por isso que quando vamos ao abrigo, vamos a um hospital, vamos levar sopa na comunidade, quando desenvolvemos qualquer tipo de atividade dessa ordem, nós saímos leves. Porque primeiro conosco e em seguida para com os outros. Essa obrigação é para conosco. E nós achamos que é só para com o outro. Não. Pelas luzes que você vai fundando pouco a pouco em seu coração, por essa paz, por essa serenidade, a oportunidade de enxergar, porque muitas vezes nós achamos que só nós sofremos, né? E aí vemos pessoas em situações tão mais difíceis do que a nossa e que estão sorrindo. E elas nos ensinam. Elas nos trazem elas vêm realizar esse chamamento em que nós dizemos: meu Deus, que vergonha, eu fazendo esse escarcéu, eu me lamentando, eu achando que a minha situação é a mais difícil e encontro alguém numa situação muito pior do que a minha e que enfrenta com uma leveza de impressionar, sem se rebelar e sem condenar ninguém. Essas pessoas ensinam, né? O dever é a lei da vida. Não adianta. Fora da caridade não há salvação. Esse dever é lei da vida, como diz Lázaro. Com ele deparamos nas mais ínfimas, nos deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. O dever se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Quais são as seduções do interesse e do coração? As seduções do interesse, quando nós pensamos apenas em nós mesmos. E quais são essas seduções do coração? São as paixões que nos levam, que nos cegam, as ilusões
dos prazeres fúteis, as ilusões do ter avassaladoramente, muitas vezes sem nem questionar se precisamos realmente disso, mas às vezes adquirimos simplesmente porque todo mundo faz e eu vou fazer também. Mas qual é a real necessidade disso? O dever se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração, porque nós ainda tombamos, porque somos levados justamente por essas paixões que fazem com que nós saiamos, descarrilemos, quer dizer, saiamos do trilho muitas vezes. Do trilho, daquele trilho moral que vai nos trazer paz, serenidade. Então, para finalizarmos, eu gostaria de mencionar o exemplo de Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso, que está retratada no livro Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Paulo é um exemplo de resistência à dor, às perseguições, às incompreensões, mas que em nenhum momento deixou de realizar esse dever. A história de Paulo de Tarso, o livro é um livro que exige tempo para a leitura, né? Mas é um grande mergulho na doutrina de Jesus. Um livro que deve ser lido pela riqueza dos seus ensinamentos. Paulo e Estevão, não haveria Paulo se não fosse Estevão, que é um grande exemplo também de dever para com o próximo. Estevão foi apedrejado, Estevão foi incompreendido por ser defensor das ideias do Nazareno. E mesmo o próprio Paulo manda matar Estevão. Paulo, doutor da lei, o homem da sinagoga, o homem empreendedor e o homem gestor da moral da época, né? E ele manda matar Estevão, porque aquelas ideias não agradavam. Para a compreensão da época, elas iam... na verdade, elas eram vistas como contrárias aos ensinamentos de Moisés. Havia muito preconceito em relação às ações e aos ensinamentos de Jesus. Na verdade, preconceito como falta de compreensão. Porque era um chamamento para o quê? Para o ponto de vista espiritual ao invés do ponto de vista material, que guiava intensamente a sociedade da época, se ainda existe hoje, naquela época, mais ainda. E Estevão, ele é um espírito de nobreza moral. Ele passou por situações de grande dificuldade, ele é apedrejado, Paulo manda matar. E na hora em que ele está agonizando, porque ele foi apedrejado primeiramente, o seu rosto sangrava, jorrava sangue pelo nariz, pela boca. Paulo continuava a esmurrar o rosto de Estevão e ele não reagia. E aquilo gerava mais indignação em Paulo. Que Nazareno é esse que tem a capacidade de pacificar esse espírito e de fazer com que ele não perca o controle, mantenha convicto naquilo que sabe. E aí depois vem a grande transformação de Paulo de Tarso. E Estevão morre dizendo para Paulo que o perdoava. Perdoa-te, Paulo. Olha que grandeza, né? E depois vem todo o processo de transformação de Paulo, que não vai dar tempo de contar aqui, mas fica o convite para a leitura, né? Até que na estrada de Damasco, Paulo vai ser surpreendido. Paulo cavalgava na estrada de Damasco para matar Ananias, que era um senhor divulgador das ideias do Nazareno, até que ele é surpreendido com a aparição de Jesus. E depois ele começa um grande movimento de renovação íntima e nesse trabalho de dever para com o próximo. Então, cito Paulo e encerro por aqui como esse exemplo de consciência de dever. Porque é essa consciência de dever que nós precisamos conquistar, fortalecer, consolidar em nós. Consolidar no sentido de fazer parte de nós, porque na verdade ela está em constante evolução, essa consciência de dever.
E Paulo foi um grande exemplo, porque não faltou situações de incompreensão, de perseguição, assédio que ele vivenciou, porque a sua convicção era tamanha e desagradava a muitos, e até os que frequentavam as igrejas em que ele passa a fundar com Barnabé, na própria igreja ele era incompreendido muitas vezes, por conta da disputa, da vaidade, por conta das paixões, das pessoas. Mesmo pessoas que diziam seguir, ou que estavam ali para ouvir a respeito do Cristo e não para condenar. Mas é um grande exemplo de consciência de dever. E há um momento em que ele vai encontrar o próprio pai, e ele abdica da própria vida em família, e ele é obrigado a escolher entre o pai e o Nazareno, e ele segue Jesus. Né? E o coração dele está extremamente entristecido, porque o pai não o compreendeu, e ele segue andando sozinho até que a sua noiva, que já está desencarnada, aparece para ele, Abigail, e ele começa a relatar a dificuldade, a tristeza, né, do pai que não aceita mais em casa, embora lhe deixe um saco com dinheiro, não entrega diretamente, mas manda o serviçal entregar, e aquele dinheiro vai ser importante para o que ele vai fazer na vida dele depois disso. E Abigail diz para Paulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Né? Esperar no sentido de esperança, não de ficar parado. Porque sermos cristãos e nos tornarmos cada vez mais servidores eficazes, como disse Jesus, não vim para ser servido, eu vim para servir. Para que nos tornemos esses praticantes mais eficazes do Evangelho, em paz conosco, em paz com nós mesmos, em paz com o próximo, nós precisamos ter uma atitude enérgica na vida. É preciso coragem, não é ficar sentado, não é? Não, é estudo, é trabalho, é essa convocação que a vida nos faz todos os dias. Por isso que não é fácil. Porque implica romper com os nossos comodismos, implica transformar essa situação de pedinte espiritual para sermos, na verdade, realizadores, tarefeiros, obreiros de amor. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. Essa espera muitas vezes pode ser aprender a calar, como nós dissemos hoje aqui. Espera que essa flor vai dar o seu... que essa semente vai gerar o seu fruto. Essa espera é sabedoria. Então, nós vamos encerrar. Quem fará a prece? É uma convocação. É Gustavo. Olha, já tem uma... Gustavo, seu nome já foi lançado aqui. Então... Agradecer mais uma vez os ensinamentos que, através de nossa palestrante, foi tão bem abordado, que tocou cada um de nós. Cada um de nós tem coisas muito a aprender, e que cada vez mais nós saiamos daqui com a sensação que estamos lutando, perseverando, nunca desistir da melhora. E que a cada dia, mesmo errando, nós tomamos consciência disso e voltamos num outro momento a acertar. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Assim seja.